O Café e Maçonaria esteve em Edimburgo para te contar a história da loja maçônica mais antiga ainda em atividade. É a loja de Edimburgo Mary's Chapel número 1. Essa loja é famosa por possuir a ata de reunião maçônica mais antiga do mundo, de 1599, e tem sido palco de eventos históricos que moldaram a maçonaria. Desde o século XVI, a loja Mary's Chapel guarda segredos e tradições e até um grão-mestre da primeira grande loja de Londres visitou a Mary's Chapel. Se prepare para descobrir um pouquinho dessa joia histórica da Escócia e entender sua importância para a maçonaria. Vamos carregar nossa caneca de café e depois da vinheta a gente volta com esse papo. Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria. Hoje, mais um episódio especial daquela série que a gente fez para vocês. Fomos até a Europa, visitamos muitos lugares, trouxemos muitas histórias que se relacionam com a maçonaria e a gente fez uma série especial. É o Café e Maçonaria na Europa. Aqui tá aparecendo o card para você acessar a playlist e ver outros episódios que a gente gravou lá. Aposto que você vai gostar. E já aproveitando que estamos aqui nesse papo, já deixa aquele like maroto para você não se esquecer, porque você vai prestar muita atenção na história hoje e vai se esquecer depois. Então já deixa aquele like, já compartilha, já salva, vê se você está inscrito e faz tudo aquele pacotão youtubístico, beleza? Hoje a gente vai falar então da Mary's Chapel. A loja de Edimburgo Mary's Chapel número 1 é considerada a loja maçônica mais antiga do mundo, ainda em atividade, pois comprovadamente possui uma ata de reunião datada de 31 de julho de 1599, o que atesta sua longa tradição e o seu papel fundamental no desenvolvimento da maçonaria especulativa, que enfatiza os aspectos filosóficos e simbólicos da fraternidade. Em 31 de dezembro de 1504, a Corporação de Pedreiros e Carpinteiros de Edimburgo foi fundada pela Condessa de Ross para a construção da Capela de Santa Maria, Mary's Chapel. E, no dia seguinte, dia 1º de janeiro de 1505, o rei James IV da Escócia expediu a carta de confirmação dessa corporação. Apesar desse documento não ser uma carta de constituição de uma loja maçônica, esse documento oficializou os estatutos e regulamentos daquela guilda, concedendo-lhes direitos e privilégios especiais, estabelecendo bases para as atividades dos pedreiros e carpinteiros que se associaram para a construção da Capela de Santa Maria. Isso atesta a existência de pedreiros, mason em inglês, reunidos na Capela de Maria, em Mary's Chapel em inglês, desde 1504. Essa data até poderia ser reivindicada como a data de fundação da loja Mary's Chapel, mas como se referia à guilda e não à loja, essa comprovação não é usada como data de fundação. Originalmente, a loja se reunia na própria Capela de Santa Maria, St. Mary's Chapel, que ficava localizada na Needles Wynd, uma antiga passagem da cidade velha de Edimburgo. No entanto, durante as reformas urbanas no final do século XVIII, tanto a capela quanto a própria passagem Needles Wynd foram demolidas para a construção da Ponte Sul em 1785. Curiosamente, os irmãos da loja Mary's Chapel, antes da demolição de seu local original, salvaram o lintel que decorava a porta da loja e o instalaram em uma passagem na principal rua da cidade velha de Edimburgo, conhecida como Royal Mile, onde provavelmente a loja passou a se reunir por algum tempo. Com a perda do local original, a Mary's Chapel teve que se adaptar, realizando suas reuniões em diversos locais ao longo dos anos. Atualmente, a loja está sediada na Hill Street número 19, na cidade nova de Edimburgo, e a gente foi até lá para conferir. Esse edifício georgiano do século XVIII combina elegância arquitetônica e funcionalidade, oferecendo um ambiente adequado para as atividades maçônicas modernas. Quem passa desatento pela Hill Street, pela calçada do prédio número 19, mal notaria a presença de um prédio maçônico, a não ser pela discreta luminária com o esquadro e o compasso. E se esse objeto chamar a atenção do observador, ele vai notar mais algumas referências maçônicas. As colunas adornando a porta do edifício, uma estrela esculpida no alto da fachada e, claro, a inscrição no lintel, com os dizeres Loja de Edimburgo, Mary's Chapel número 1. Uma característica marcante da fachada do edifício na Hill Street 19 é o emblema esculpido em pedra sobre a entrada principal, cheio de simbolismo. Uma estrela de 6 pontas inserida em um círculo e rodeada de letras
números e runas pictas. Runas pictas são um sistema de escrita do povo picto, um antigo povo que habitou a região da Escócia na Idade do Ferro. O G no centro da estrela é a referência à geometria e simboliza a presença divina, símbolo muito usado entre os maçons. A sigla LEMC, número 1, dentro do círculo, significa Lodge of Edinburgh Mary's Chapel, número 1, destacando o orgulho histórico como a primeira loja de Edimburgo. Os números fora do círculo marcam o ano, 1893, ano em que a loja se estabeleceu naquele endereço e o emblema foi esculpido. Segundo o historiador e escritor português Vítor Manuel Adrião, os desenhos em forma de runas pictas são as marcas pessoais dos maçons envolvidos no projeto, como uma assinatura. As 12 dentro da estrela são as marcas dos oficiais da loja e as 4 fora do círculo são as marcas dos oficiais da grande loja. Esses elementos combinados servem como um testemunho visual dos valores, da história e da identidade única da Mary's Chapel. A ata de 31 de julho de 1599 é o que confere a essa loja o título de a mais antiga do mundo, pois nenhuma outra loja em atividade possui um documento mais antigo. Segundo o site da própria Grande Loja da Escócia, existe uma ata maçônica mais antiga, datada de janeiro de 1599, da loja Aitchins Heaven, meses mais antigas do que a ata da Mary's Chapel. Porém, a loja Aitchins Heaven... Aitchins... Vai ser difícil falar isso aqui, hein? Aitchins Heaven encerrou Porém, a loja Aitchins Heaven encerrou suas atividades em 1852 e, portanto, a Mary's Chapel é a loja mais antiga ainda em atividade. Mas como diz um famoso historiador e youtuber, como a vida nem sempre é um morango, a antiguidade da loja Mary's Chapel é contestada pela loja Kilwinning. Em 1736, durante a formação da Grande Loja da Escócia, momento em que as lojas escocesas foram numeradas pela antiguidade, tendo a Mary's Chapel recebido o número 1, a loja Kilwinning reclamou para si o título de mais antiga, alegando que sua fundação foi em 1140, durante a construção da abadia de Kilwinning, porém sem apresentar nenhum documento daquela época. Pela falta de comprovação documental, a Grande Loja da Escócia manteve o número 1 para Mary's Chapel e, em protesto, a loja Kilwinning se recusou a participar dessa grande loja, tendo se declarado independente como Grande Loja Soberana de Kilwinning, inclusive conferindo cartas patentes para a criação de lojas sob a sua tutela. Em 1807, depois de algumas negociações, a loja Kilwinning aceitou se filiar à Grande Loja da Escócia, mas exigiu o reconhecimento da antiguidade. A Grande Loja da Escócia então lhe colocou no topo da lista, lhe concedeu o número 0 e o epíteto de The Mother Lodge of Scotland. Hoje é chamada de Loja Mother Kilwinning número 0. Essa disputa reflete a riqueza da tradição maçônica na Escócia e a importância atribuída à história, à precedência e à comprovação documental. Ambas as lojas desempenharam papéis fundamentais na formação da identidade maçônica e na preservação de rituais e tradições transmitidos ao longo dos séculos. Mas se você quer saber mais sobre essa confusão com a loja Kilwinning, escreve aqui nos comentários que a gente faz um episódio sobre isso para você. Voltando para Mary's Chapel, se você é maçom já ouviu falar nos Estatutos de Shaw, né? William Shaw era o mestre de obras do rei James VI da Escócia. Esse rei escocês herda o trono da Inglaterra em 1603, passando a ser chamado de rei James I da Inglaterra. Esse é o rei que encomendou a tradução da Bíblia do latim para a língua inglesa, a Bíblia que conhecemos hoje como Bíblia King James, ou Bíblia do rei Jaime. Em 28 de dezembro de 1598, William Shaw, cumprindo seus deveres como mestre de obras do rei, promoveu uma reunião com as lojas maçônicas operativas da Escócia e promulgou um estatuto que deveria ser seguido por todas as lojas e seus membros. Nesses estatutos, Shaw cita nominalmente algumas lojas e, dentre elas, a loja de Edimburgo Mary's Chapel, que, segundo Shaw, tinha precedência e devia ser a loja-chefe dos maçons operativos na Escócia. Isso comprova a existência da loja antes de 1599 e mais, comprova sua precedência por antiguidade sobre as outras. Em 28 de dezembro de 1599, Shaw promulga um segundo estatuto, um ano depois do primeiro. Esse segundo estatuto traz, além de regras gerais, regras específicas para a loja Kilwinning, que tinha ficado de fora do primeiro estatuto. Olha a loja Kilwinning aparecendo aí de novo. O que também atesta a antiguidade da Kilwinning.
Esses estatutos são conhecidos como os Estatutos de Shaw, e o próprio William Shaw os escreveu no livro de atas da loja Mary's Chapel. Um ponto importante do Estatuto de Shaw é que ele determina que se elaborem atas das reuniões das lojas. É por isso que a partir de 1599 temos atas das lojas Ancient Heaven e da loja Mary's Chapel. Viu? Como a gente disse nesse episódio aqui, guarde a ata! Muitos historiadores e pesquisadores, dentre eles o irmão Felipe Corte Real, do canal The Two Crafts, defendem que os Estatutos de Shaw são o ponto de virada entre a maçonaria operativa e a maçonaria especulativa, pois contém não só regras para a execução dos trabalhos de pedreiro, mas também regras morais que deveriam ser seguidas por todos os obreiros. Fato é que o registro mais antigo que se tem notícia de um não pedreiro ter sido iniciado nos mistérios da maçonaria é justamente na loja Mary's Chapel. E mais, esse mesmo registro é também a prova mais antiga de uma reunião maçônica executada em solo inglês. Na Inglaterra, você é doido, a Mary's Chapel é da Escócia. Calma, vem cá que eu vou te explicar. Em 1638, o rei Charles I era rei da Inglaterra e rei da Escócia ao mesmo tempo, assim como seu pai James I tinha sido desde 1603. Apesar de serem dois reinos distintos, tinham o mesmo rei. A Inglaterra era oficialmente anglicana e a Escócia era predominantemente presbiteriana. O rei Charles tentou impor à Escócia uma reforma religiosa através do livro de oração, baseado na liturgia anglicana. Os presbiterianos escoceses não aceitaram e começaram uma rebelião contra o rei. Esse conflito é chamado de Guerra dos Bispos e, junto com outros conflitos na Irlanda e na Inglaterra, foram um prelúdio para a Guerra Civil Inglesa, que começaria em 1642. Durante a Guerra dos Bispos, o rei e suas tropas invadiram a Escócia para combaterem os revoltosos, mas foram rechaçados pelos rebeldes escoceses, e estes, em seguida, invadiram o norte da Inglaterra, ocuparam algumas cidades, dentre elas a cidade de Newcastle. Essas cidades ficaram sob o domínio dos rebeldes escoceses, que recebiam tributos por aquelas cidades. Em maio de 1641, a loja Mary's Chapel estava reunida na cidade de Newcastle, provavelmente realizando alguma obra a mando dos líderes militares escoceses que ocupavam a cidade. Em 20 de maio de 1641, a loja de Edimburgo Mary's Chapel se reuniu em Newcastle para admitir dois homens em seus mistérios. Esses homens não eram pedreiros e nem eram aprendizes de pedreiro. Eram dois militares que foram recebidos como maçons, Alexander Hamilton e Robert Murray, os primeiros maçons especulativos que se tem registro. Ao que tudo indica, essa prática tomou força e outras lojas passaram a iniciar maçons especulativos, que eram chamados de maçons aceitos. Sabemos que Elias Ashmole, um militar, alquimista, antiquário e astrônomo inglês, foi iniciado na maçonaria em 1646 na loja de Warrington, no condado de Lancashire, Inglaterra. Mais tarde, Elias Ashmole e Robert Murray fundaram a Royal Society. Começa a era da maçonaria especulativa e, até onde se sabe, inaugurada pela loja Mary's Chapel. Outro fato curioso sobre a Mary's Chapel foi a visita que receberam do famoso maçom John Theophilus Desaguilis. Em 1721, Desaguilis era o ex-grão-mestre da recém-formada primeira grande loja do mundo, a Grande Loja de Londres e Westminster, mais tarde chamada de Grande Loja dos Modernos. Aliás, ele também fazia parte da Royal Society, criada por Ashmole e Murray. Naquele ano, Desaguilis foi contratado pela cidade de Edimburgo para resolver um problema hidráulico da cidade. Nessa ocasião, Desaguilis solicitou uma reunião com os mestres maçons da loja Mary's Chapel. Eu não vou me aprofundar nos motivos de sua visita. Muito se tem debatido e especulado sobre isso. Até mesmo que ele teria tentado cooptar a loja para fazer parte da Grande Loja de Londres e Westminster. Ou que essa visita pode ter inspirado Desaguilis a pedir a seu amigo James Anderson a contar a história da maçonaria, que teoricamente Desaguilis teria ouvido na Mary's Chapel e Anderson a teria reproduzido na publicação das Constituições de 1723. Muito se tem debatido sobre isso, mas por enquanto são só especulações. O que se sabe, de acordo com a ata do dia 24 de agosto de 1721 da loja Mary's Chapel, é que Desaguilis foi testado e reconhecido como maçom pelos membros daquela loja.
Pode-se inferir daí que a maçonaria praticada na Grande Loja de Londres naquela época era bem semelhante à maçonaria praticada na loja Mary's Chapel, já que ele foi telhado e aprovado. Significa dizer que os pontos principais do catecismo maçônico deveriam ser os mesmos. Também é uma especulação, mas explicaria muitas coisas. Outras figuras ilustres também fizeram parte da Mary's Chapel. Em 1870, o príncipe Albert Edward se filiou àquela loja. Mais tarde, ele se tornaria o rei Eduardo VII. Em 1933, outro príncipe, futuro rei Edward VIII, se filiou à loja Mary's Chapel. Edward VIII foi aquele rei que abdicou ao trono em 1936 para se casar com uma socialite americana. Ele também era o tio da Elizabeth II, irmão do pai dela, o rei George VI. Só para reforçar, os reis Eduardo VII e Eduardo VIII não foram iniciados na Mary's Chapel. Eles foram iniciados em outras lojas e depois foram filiados na Mary's Chapel. Também o irmão Arthur Conan Doyle, famoso autor do detetive Sherlock Holmes, foi admitido como membro honorário na loja Mary's Chapel em 1901. A loja de Edimburgo Mary's Chapel número 1 não é apenas um monumento histórico da Escócia. É um símbolo vivo da resiliência, adaptabilidade e espírito fraterno que caracterizam a maçonaria ao longo dos séculos, registrando sua história há 426 anos. Esperamos que esse mergulho na história tenha despertado sua curiosidade e iluminado aspectos pouco conhecidos dessa loja fascinante. E para mostrar que você assistiu todo o episódio, deu aquela força para o canal, prestou atenção e aprendeu um bocadinho, escreve aqui nos comentários a palavra misteriosa de hoje, que é herança. Antes de encerrar, confere aí se você deixou o like. Se não deixou, dá aquele tapa no dedão do curtir, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para ser notificado quando a gente lançar novos episódios. Aproveita e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai gostar do assunto e não esquece de recomendar nosso canal para os seus amigos e os irmãos da sua loja. E assim você ajuda demais o nosso canal. Deixe aqui os seus comentários, suas dúvidas e sugestões. Obrigado por esses minutinhos da sua atenção e até a próxima. Viva, viva, viva!